Momento de reflexão com a cantora e pregadora Márcia Bandeira. Vamos meditar brevemente em uma palavra que eu quero dar como título: Cuidado com a desobediência. Essa palavra que nós iremos meditar agora tem como título: Cuidado com a desobediência. E o texto que traz luz a esse título, a esse tema, se encontra em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13. Que diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Essa palavra aqui em Deuteronômio, capítulo 10, versos 12 e 13, ela é bem clara, ela é uma exortação à obediência. O nosso verdadeiro amor, irmãos, o nosso verdadeiro amor e temor a Deus é provado por nossa obediência. Então, assim como a desobediência também demonstra a ausência de amor e de temor verdadeiro ao Senhor. Na verdade, a obediência, ela é a base do nosso relacionamento. Jesus falou para os seus discípulos que se os discípulos o amassem, eles seriam obedientes ao Senhor. Então, a obediência, ela acompanha com o nosso amor. Nós obedecemos ao Senhor somente se amarmos o Senhor. Então nós vamos obedecê-lo e temer a Ele e aos seus mandamentos. Então vejamos algumas verdades preciosas a esse respeito. A primeira verdade fala da desobediência e as suas consequências. Ou seja, a desobediência a Deus e às leis de Deus com certeza traz graves e tristes consequências. Eu vou repetir. A desobediência a Deus e às leis de Deus com certeza trazem graves e tristes consequências. Por toda a Bíblia, repetidas vezes, Deus ressalta a importância da obediência. E Ele ressalta também o perigo da desobediência. Por exemplo, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, de maneira tão maravilhosa, os libertou de maneira tão extraordinária, que veio até assustar e colocar temor aos ouvidos dos outros povos. Quando souberam de que maneira milagrosa, espantosa, Deus libertou o povo da escravidão do Egito, Deus os libertou, Deus deu-lhes leis e mandamentos, para que obedecendo eles fossem preservados do mal, e Deus pudesse assim cumprir os seus propósitos futuros para esse povo. Então, quando Deus ele pedia do povo de Israel que fossem obedientes às suas leis, Deus ele faz leis àquele povo. Ele não tira o povo do Egito trazendo as mesmas leis do Egito. Ele não tira o povo do Egito com as leis pagãs.
todas as vezes que nós lemos os livros de Êxodo, eu acho maravilhoso quando Deus diz assim: eu vou tirar o meu povo do Egito, o levarei para o deserto. Olha que coisa linda. E ali eu serei o Deus deles, para que vocês possam me adorar. Então, um dos primeiros princípios verdadeiros que Deus diz àquele povo é que Ele não quer que o povo adore o Senhor no Egito, mas para isso Ele tira do Egito, porque o Egito é infestado de deuses pagãos. O Egito é infestado de ídolos pagãos. E Deus não aceita uma adoração repartida, uma adoração que não seja somente para Ele. Ele diz: eu vou ser o Deus desse povo. Aleluia. Então Deus estabelece leis. Ele não tira o povo e deixa à mercê. Não, Ele estabelece leis. Mas para que eram essas leis? Será que essas leis eram só para privar o povo? Não pode isso, não pode aquilo, não façam isso, não façam aquilo. Não, essas leis que Deus estabelece para o povo era para proteger o povo, para preservá-los. Então Deus diz assim: olha, eu sou o Deus de toda a terra. Toda a terra é minha. Todos os povos, mas vocês, pequenininho, povo que ninguém dava nada, escravizado, sofrido, a vocês eu amei. E vocês são povo peculiar. Então, um dos propósitos de Deus com as suas leis, e pedia sempre que o povo, ordenava-lhes, sempre que o povo obedecesse às suas leis, era para proteger aquele povo, era para preservar aquele povo, para que assim ele pudesse cumprir os seus propósitos. Dessa mesma forma, Deus faz conosco. Deus nos dá as suas leis da Bíblia Sagrada para nos proteger, para nos preservar. O que Ele está dizendo para mim e para você nesse momento é que Ele coloca a sua palavra diante de nós e Ele diz: olha, são dois caminhos, o da obediência e o da desobediência. E Ele ainda nos avisa: procura, portanto, percorrer o caminho da obediência para que você viva, e não da desobediência, porque o caminho da desobediência traz danos, traz dores, traz morte, traz separação entre Deus e o homem. Então nós vemos Deus fazer isso com o povo. Por exemplo, em Êxodo 19, versos 5 a 8, nós vemos quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai de maneira tremenda e disse ao povo que se eles ouvissem a voz do Senhor, guardassem a aliança e o obedecessem, eles seriam propriedade peculiar, um reino de sacerdotes e nação santa. E os versos 8 nos informam que o povo todo respondeu, sabe o quê? Eles responderam numa só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Mas infelizmente, Israel era um povo obstinado de coração e desobediente. E por causa disso eles sofreram as amargas consequências de sua desobediência. E o mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus do povo de Israel é o nosso Deus. Ele libertou a mim e a você do mundo, da escravidão, do Egito, do pecado e do mundo, para vivermos em obediência. Foi para isso que Deus nos libertou. Veja o que diz, por exemplo, em Tito, capítulo 2, verso 14, que diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Foi para isso que Deus nos libertou, nos tirou da escravidão do pecado, para que fôssemos e para que sejamos um povo zeloso de boas obras,
um povo que obedece, para que sejamos sal, para que sejamos luz. Deus disse para o povo de Israel: vocês estão sendo tirados do Egito para ser um espelho para as outras nações. Vocês serão uma nação de sacerdote. Vocês serão luz para as nações, e através de vocês todas as nações virão seguir e receber a luz. Serão abençoadas. Mas infelizmente o povo desobedecia, porque o povo de Israel, eles tinham um coração insubordinado, obstinado, teimoso. E a mesma coisa conosco. Uma das maiores dificuldades do homem, inclusive, é em seu relacionamento com Deus, com base na obediência. Nós estamos sempre quebrando as leis. Nós estamos sempre desobedecendo aos mandamentos. É impressionante que mesmo que isso cause consequências terríveis, estamos sempre desobedecendo a Deus. Mesmo que isso resulte em sofrimento, nós não conseguimos obedecer a Deus. A Bíblia mostra de maneira bem clara que durante toda a trajetória do povo de Israel, por exemplo, todas as vezes que eles desobedeciam, sofriam terríveis derrotas. E quando havia arrependimento e obediência verdadeira, eles tinham grandes vitórias. Foi assim, por exemplo, no episódio que está em Josué capítulo 7, que fala que o povo de Israel atravessou o Jordão, teve uma grande vitória, conquistou uma cidade poderosa, grande, chamada Jericó. Deus deu uma grande vitória, destruiu o povo de Jericó, os inimigos do povo de Israel. E eles conseguiram conquistar aquela cidade sem armas. As muralhas vieram ao chão e eles conseguiram conquistar. No entanto, o capítulo 7 diz que eles foram guerrear depois por uma cidade bem menor chamada Ai. Uma cidade pequena, bem menor, bem inferior à cidade de Jericó. Tanto é que quando Josué manda os espias olhar a cidade de Ai, eles disseram assim: nem se preocupe. Nem se preocupa, Josué, são poucos. Manda lá uns 3.000 e poucos homens, só isso. Não canse todo o povo, não. São poucos. Ora, eles já tinham conquistado, tido uma vitória tremenda contra a cidade de Jericó, que era imensa, murada, fortemente armada. Como que eles nem tinham tudo para ganhar a guerra contra a cidade de Ai, que era pequena. Mas antes disso, Deus havia dito: olha, vocês vão conquistar os povos. Matem todos os povos, não deixa ninguém vivo. Não toque nos seus despojos. Matem, acabem tudo. E da cidade de Ai, não tragam nada, tudo é anátema, é maldição. É de um povo pecaminoso. Só que quando eles vão contra a cidade de Ai, o livro de Josué, capítulo 7, mostra um episódio triste. Eles não conseguiram vencer o povo de Ai. Eles foram vergonhosamente derrotados. Josué 7 diz que muitos morreram e outros correram da cidade de Ai. Aquele líder chamado Josué colocou a mão na cabeça, rasgou as suas vestes, jogou cinza e pó na cabeça e chorando disse: Senhor, por quê? Por que nós fomos? Eu não estou entendendo. Por que nós fomos derrotados? O que o povo ao redor vai dizer? Senhor, porventura Tu nos fizeste atravessar o Jordão para sermos derrotados aqui? Olha só, às vezes nós desobedecemos a vontade de Deus, nós transgredimos a palavra de Deus. E quando o resultado da desobediência, da nossa desobediência, é uma derrota,
é uma ruína. Nós queremos culpar Deus. Senhor, por quê? Por quê? Tu fizeste eu vir até aqui para quê? Para ser derrotado? Para viver dessa maneira? Para passar por isso? Para chorar? Para sofrer? E nós esquecemos que a vontade de Deus, que é a melhor para a minha vida e para a tua vida, nós não estamos cumprindo, nós não estamos obedecendo. E foi isso que Josué fez. Fizeste, Senhor, por um acaso, a gente atravessar o Rio Jordão, para nós sermos derrotados diante de uma cidade tão pequena. Isso é uma vergonha. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não é contraditório. Deus não é contraditório, Ele jamais vai tirar do vício, te tirar do vício do mundo, da escravidão do pecado, para que você tenha uma vida de derrota. A culpa não está em Deus, a culpa está em nós. E Deus disse: Josué, o que você está fazendo? Por que você está orando? Por que você está chorando? O povo pecou, Josué. O povo pecou e até escondeu o pecado. Deus poderia ter dito o que o povo fez detalhadamente. Poderia ter apontado quem pecou. Josué capítulo 7 diz que o homem chamado Acã, no momento em que eles invadiram a cidade de Ai, ele viu uma linda capa babilônica. Ele viu alguns objetos de ouro. Ele viu barras de ouro, de prata. E o livro de Josué diz que ele cobiçou. Irmãos, a cobiça, o desejo pelas coisas que não são de Deus, nos faz esquecer as suas grandes promessas. Deus falou que estaria com aquele povo e sempre estava dando vitória, mas no momento da cobiça, um homem chamado Acã esqueceu as promessas de Deus, esqueceu as grandes vitórias que Deus deu, e ele cobiçou, e ele pegou a capa babilônica, ele pegou os ciclos de ouro e de prata, ele pegou o objeto e levou para dentro da sua tenda, cavou e escondeu. Mas o Deus que tudo vê sabia aonde estava. E disse: Josué, o povo pecou, o povo quebrou a aliança, o povo até escondeu e mentiu. Irmão, se fosse eu que tivesse escrito esse capítulo de Josué, capítulo 7, eu ia dizer: um homem chamado Acã pecou. Não, Deus disse assim: o povo pecou. Deus disse: o povo prevaricou, quebrou as leis. Sabe o que eu entendo com isso? Que quando uma pessoa está em desobediência, todo o povo é atingido. Por causa da desobediência de um homem chamado Acã, todo o povo foi derrotado. Por causa da nossa desobediência, toda a nossa família pode sofrer. Nossos filhos podem sofrer. Nossos esposos e esposa podem sofrer. Por causa da desobediência de alguém. Uma igreja toda pode sofrer, porque Deus não compactua com a desobediência. A Bíblia diz que Ele é santo, Ele é justo. Josué ficou espantado com a informação que Deus deu. E a Bíblia diz que Deus não foi diretamente a Acã, mas ele começa a dizer: chama por tribo, chama por família, reúne o povo, chama homem por homem. Olha a trabalheira que dá o resultado de uma desobediência
aquele tempo em que Josué tem que chamar todas as tribos, todas as famílias, todas as casas, todos os chefes de família, era para esse povo estar festejando mais uma vitória. Rabando querabás. Oh, Deus Santo, eu estou pregando para alguém agora que está amargando talvez uma derrota, e o Espírito de Deus está falando para a tua vida, porque Ele te ama e Ele quer te dar mais uma chance. O tempo que aquele povo está se reunindo era para ser um tempo de alegria, era para ser um tempo de festejar, era para estarem descansando e se alegrando pela grande conquista, mas agora eles têm que se reunir. Há temor, há medo, há insegurança no meio do povo. O que está acontecendo, Josué? Sabe, irmão, a desobediência às leis de Deus e à vontade de Deus, ela tira o nosso tempo precioso. Ela tira o espaço, o tempo e o lugar de nos alegrarmos e nos regozijarmos nas bênçãos de Deus. Ela nos tira um tempo precioso da nossa vida. Josué chamou as tribos, chamou cada família, chamou cada casa, chamou cada chefe. Imagina o coração daquelas pessoas. Até que chegou em Acã. E quando chegou em Acã, Josué disse: fala, meu filho, o que foi que tu fizestes? Glorifica o Senhor e fala o que foi que tu fizeste. E Acã disse: eu realmente pequei. Eu vi uma linda capa babilônica. Eu vi ouro, eu vi prata, e eu cobicei, eu peguei, eu escondi. Sabe o que aconteceu, irmão? Um dos episódios mais tristes da Bíblia é esse. O pecado tinha que ser extirpado do meio do povo. A desobediência de Acã tinha que ser extirpada, tinha que ser tratada e depois extirpada. Deus, Ele não só pune a desobediência, como Ele trata. E a desobediência ao Senhor atrai juízo. A Bíblia diz que todo o povo pegou Acã, a sua esposa e os seus filhos e levaram para um vale chamado Arcor. E ali eles foram apedrejados e queimados vivos. A desobediência de Acã trouxe morte, juízo, tragédia, não somente a ele, mas a toda a família. Olhe, da mesma forma, há muitas pessoas sofrendo hoje, sofrendo por causa de uma desobediência. Há muitas famílias sofrendo por causa da desobediência de um pai. Há muitas esposas sofrendo as consequências da desobediência do esposo. Há muitos filhos sofrendo por causa da desobediência dos pais. Há muitos homens e mulheres sofrendo por causa da desobediência de cumprir a vontade de Deus.
Depois disso, Josué capítulo 8 diz que o povo se prepara de novo para lutar e guerrear contra a cidade de Ai. E a Bíblia diz que eles tiveram uma grande vitória. Conquistaram, depois que trataram o pecado, eles tiveram uma grande vitória contra a cidade de Ai. Da mesma forma, mediante o seu arrependimento e a sua volta para Jesus e a sua obediência, Deus pode mudar a tua situação. Deus pode mudar hoje a tua ruína em triunfo, a tua vergonha em honra, a tua angústia em contentamento, a tua aflição em paz, a tua tristeza em alegria, o teu choro em sorriso, a calamidade em restauração. Deus pode mudar a tua tormenta em calmaria e a tua derrota em vitória. Por isso, irmão, o que aconteceu com o povo de Ai é uma trombeta de Deus para nos alertar. O que aconteceu com Acã e toda a sua família nos convida a uma vida de verdadeira obediência e temor a Deus. Que Deus abençoe a sua vida com esta palavra. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação do dia da tentação no deserto. Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja completamente restaurada, em nome de Jesus.